Shalom, shalom, Baruch Hashem, mais uma noite de estudos, Carta aos Gálatas, Baruch Hashem. É uma alegria muito grande poder estarmos reunidos mais uma noite para poder falarmos da Torá, falarmos da Brit Hadashah, falarmos das maravilhas do Eterno, nessa noite de shiur, de estudo. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele concede-nos de estarmos reunidos aqui para podermos estudar as Escrituras Sagradas. E essa carta que ela é maravilhosa, que eu falei no shiur passado, que ela, para mim em particular, era enigmática. Então, com a ajuda de um livro que eu achei interessante, que é o livro do Bruno Suma, chamado Torá aos Gálatas, que tem esclarecido muito a respeito do seu conteúdo, da sua revelação. É lógico, irmãos, que a revelação não pertence a uma pessoa só. A camada de revelação das Escrituras Sagradas ela é vasta, mas algumas coisas não são imutáveis, né? Que é a Torá. Ela não pode ser de maneira nenhuma interpretada longe da Torá, do Taná, das escrituras hebraicas e da sua língua, né, o hebraico, né, o aramaico, enfim. Essas interpretações nós temos que estudar a fundo, entender. Se algum dos irmãos ou já escutou ou tem uma interpretação diferente, e eu tenho certeza que o que vamos falar aqui vai corroborar muito para o seu conhecimento, para o seu crescimento. Para aqueles que estão chegando, que não me conhecem, eu sou Itzhak Ben Abraham e pertenço à sinagoga Beit Miklat, São Gonçalo, Rio de Janeiro, cujo a tutela de ensino está confiada no meu rabino Shmuel Ben Saba, juntamente com o nosso Rav, também dos Estados Unidos, Yosef Paru. Que Deus continue abençoando a vida desses homens com conhecimento, no abrir de sua boca, que a compreensão e a revelação da santa palavra do Eterno venham em seus corações. Irmãos, para esta noite, eu vou fazer um breve resumo de algumas coisas que nós falamos na semana passada, com relação ao capítulo 1 e ao capítulo 2. São dois pontos que eu achei interessantes nós falarmos novamente, porque quanto mais você vai estudando, vai lendo, relendo, as coisas novas vão brotando. Não tem como você esmiuçar tudo. As minúcias são muitas e não temos como esmiuçar em 1 hora ou 2. Né? Então é importante estudarmos sempre. O importante é sempre estarmos atentos aos detalhes das Escrituras Sagradas. E eu quero começar com vocês lá no capítulo 1, no versículo 4, que na aula passada nós citamos esse verso e falamos a respeito dele. Vamos voltar aqui só para dar continuidade ao shiur. E para aqueles que não assistiu o vídeo da semana passada, ele já foi postado. Se encontra no nosso canal Hitbodedut. Nós mudamos o nome do canal, fizemos uma repaginada, uma atualizada. E esse nome foi escolhido justamente para propor aos irmãos a meditação daquilo que você escuta, daquilo que você ouve, não só aqui, mas em outros canais, outros shiurim, seja sinagoga, seja na igreja, mas levar você a meditar, levar você a pensar. Né? Então, se você gosta da Escritura Sagrada, você também tem que ter o hábito de pensar, de meditar, de ruminar as Escrituras Sagradas, para que você possa chegar a um consenso, uma compreensão maior. Amém? Então, deixa eu fazer a leitura aqui do versículo 4
do capítulo 1, que diz assim: a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E a tradução do David Ster, ela tem uma conotação interessante, que ela chama esse presente século mal de algo muito interessante, que eu parei para pensar, porque quando você lê várias traduções, a gente tem uma compreensão melhor, né? E o David Sterling tem uma interpretação do sistema mundial maligno, né? Um sistema mundial maligno. Isso é interessante, porque Yeshua, ele não só perdoou meus pecados, né? Ele não só fez isso, ele também te livra, né, desse sistema maligno que é o mundo. Então, se você pertence a Yeshua, se você pertence ao Mashiach, né, como está escrito, se aquele que está em Mashiach, em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o entendimento. Então, é o que Mashiach fez. O que também está escrito na carta aos Gálatas, na Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8 em diante. Eu citei no show passado e vou falar novamente para vocês. Aqui eu vou ler o versículo hoje para vocês, para que a gente possa ter um entendimento melhor. No capítulo 2 de Tessalonicenses, no versículo 8 em diante, diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Mashiach, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todos, principados e potestades, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Mashiach. Então, o que é interessante a gente conectar esses versículos com o que nós estamos estudando aqui? Porque Paulo, o problema todo de Paulo nessa carta, e as demais também ele faz uma explicação, é a respeito da circuncisão, né? Da forma como o Goi deveria, como o gentil que estava adentrando a aliança, não, pertencendo a uma comunidade, uma sinagoga, e tinha uns que precisavam passar formalmente pela conversão e implicava a circuncisão. Ele lhe dizia que não precisava fazer-se a circuncisão para fazer parte do povo do Eterno, porque Yeshua, ele fez isso por nós, né? Essa aliança com Yeshua, ela vem antes mesmo do pacto com Abraão Avino, porque Abraão foi chamado incircunciso. Ele vai tratar isso nesse capítulo, e esse é o ponto que nós tratamos nos capítulos anteriores, né? No 1 e no 2. Outro versículo também que é super interessante, que nós tratamos, foi do embate que ele teve com o apóstolo Pedro, com Kefa. Tá? E lá no versículo 14, ele tem esse embate com Kefa. O contexto é esse. Tá? Quando Paulo começou a ensinar essa doutrina, que foi confiada a ele, que ele chama do meu evangelho, que ele chama de meu evangelho, ele teve que ir para Jerusalém, prestar esclarecimento, né? Porque tinha alguns irmãos que ficavam observando o que ele pregava e traziam informações erradas. Isso ele trata também como falsos irmãos, tá? Que levava, que ele me disse, ficava levando, observava o que Paulo pregava, ensinava e dizia que ele era contra, né, a Torá e tudo mais. E assim ele teve que se explicar também quando ele foi para Jerusalém, foi preso, e alguns
alguns fariseus o acusavam também de distorcer a Torá, enfim. Esse é outro assunto. Mas no contexto aqui da nossa carta, que nós estamos estudando hoje, Paulo ele teve esse embate com Pedro justamente por conta de que a comunidade de Jerusalém enviou homens para Antioquia, onde Paulo estava, para ver como estava o andamento da sinagoga, da comunidade. E Kefa estava, né, reunidos com alguns irmãos, esses irmãos gentios, né, que tinha passado, que tinha reconhecido Machia, já estava vivendo Torá. E quando chega os outros irmãos que tinham ido com Kefa, que era da circuncisão, por assim dizer, que eram judeus, Pedro se afasta. E Barnabé também entra nessa dissimulação. E Paulo, quando vê isso, ele exorta Pedro com relação a isso e chama a atenção, porque ele diz: você, sendo judeu e vive como um goi, e ele fala que eles são judeus naturais, não entre pecadores, né? Então ele está dizendo o seguinte: olha, os goi que estão aqui, eles não são pecadores, eles são praticantes, vivem a Torá. Então não tem essa divisão, essa separação entre um judeu natural e uma pessoa que não nasceu de ventre de judeus, dentro de uma casa judia, não passou pela circuncisão, mas que pela emuná, pela fé, reconheceu o Deus de Israel, reconheceu Machia, Yeshua, e passa a viver Torá. Então ele está dizendo que não há separação nenhuma. E com essa chamada de atenção a Pedro, ele diz para Pedro que ele poderia ser um exemplo, né, nas entrelinhas, porque eles eram naturais, eles eram judeus naturais. Isso foi tão forte na vida de Pedro que no capítulo 5 da sua carta, isso ficou gravado nele. Isso aqui ele já dá um conselho aos anciãos, aos presbíteros, né, que ele fala que também ele é presbítero também com eles. Eu vou ler aqui para os irmãos, que está assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Machia, participante da glória que se há de revelar. Apacentai-vos o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É isso, esse pensamento que estava na mente de Paulo, né? Olha, vamos apacentar, vamos cuidar, né? Porque essas ovelhas pertencem a um só pastor, Yeshua. Né? Yeshua, ele veio trazer essa porta, essa Bessorá Tovot, essas boas novas, né? O evangelho, na verdade, de Paulo, que Paulo prega, que o goi pode servir ao Deus de Israel sem precisar passar pela circuncisão. E esse embate que ele teve com Kefa, ele resolve tantas questões, mostrando para Pedro, mostrando para a comunidade de Jerusalém que ele era e continuou sendo um homem que vivia a Torá, que teve uma revelação plena de Machia e que Machia lhe confiou este evangelho, que ele fala, nós falamos na aula passada, que ele sabia que ele era um homem escolhido desde o ventre, separado por Deus para essa obra. Isso está lá em Atos capítulo 9, com a palavra de Yeshua para Hananiah, a respeito de Paulo, que ele era um vaso escolhido do Eterno para dar testemunho dele, né, umas classes de pessoas, reis, né, e assim por diante. Paulo deu seguimento a esse propósito, já que o Eterno já tinha preparado ele desde o ventre para que isso acontecesse. Uma coisa é uma pessoa querer fazer as coisas para Deus,
Isso é ótimo, é maravilhoso, mas uma coisa diferente é quando a pessoa ela é separada desde o ventre para que isso venha acontecer. Que o Eterno ele venha separar desde o ventre a nossa prole, nossos filhos e filhas, para essa grande seara da obra do Eterno, Bezrat Hashem. Amém? Vamos entrar agora no capítulo 3 da aula de hoje. Vamos discorrer alguns versículos, né, como nós temos feito. E o capítulo 3, nós vamos fazer a leitura aqui do versículo 1. E depois vamos dar seguimento ao estudo. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de que Machia e Yeshua foi já apresentado como crucificado? Esse versículo primeiro ele tem uma informação muito interessante, assim, para aqueles que gostam de detalhes das Escrituras Sagradas, porque Paulo ele não conhecia os evangelhos como nós temos hoje, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não tinha esses evangelhos para conhecer toda a história, né? Como é que foi. Ele não tinha esse evangelho escrito. Obviamente, ele teve algumas informações por algumas pessoas e tudo mais. Mas quando ele fala que ele foi apresentado Yeshua, o Mashiach, como crucificado, ele tem as fontes que Paulo usa, é lógico que é o Taná, irmãos. Porque no Taná tem todas as informações de como o Mashiach deveria sofrer, né? Isaías 53, Isaías 50, né? Uns salmos, o próprio Yeshua falou tudo que está escrito de mim na Torá, nos profetas e nos salmos, né? Nos terrilim. Então Paulo tinha essa informação e apresentou essas informações aos Gálatas, né? Então ele começa esse terceiro capítulo dessa forma. E ele vai discorrendo na sua fala. Vamos continuar fazendo a leitura aqui, para que a gente possa falar mais a respeito. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está falando aqui da maneira como que os apóstolos foram cheios do Ruach HaKodesh, né? Eram judeus. Pedro, quando entra na casa de Cornélios, ele começa a falar, pregar para Cornélios, e o Ruach HaKodesh começa a se manifestar sobre a vida deles, e eles ali foram cheios do Ruach HaKodesh, né? Foram cheios do Espírito Santo, e o próprio Kefa viu isso no meio dos gentios, né? Lá no capítulo 11 de Atos, você vai ver que ele deu essa informação à comunidade de Jerusalém. Isso é maravilhoso. E com os Gálatas não foi diferente. Então, o que Paulo está tratando aqui? Foi pelas obras da lei? Que obras da lei são essas? São obras rabínicas. São tradições humanas de homens. Lembra que nós lemos aqui, eu vou ler de novo, que nós lemos aqui a exortação do próprio Paulo agora para a igreja aos Colossenses. Nós lemos aqui no 2 de Colossenses, no versículo 8, é uma exortação. Ele diz: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, né? Presa, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Isso, irmãos, vale tanto para o judaísmo, cristianismo ou outro tipo de religião, que o homem é o centro, né? O homem é que dá a palavra, o homem é que... Lembra que nós lemos em Kefa, em Pedro, que ele fala assim, olha só, não apacentem o rebanho de Deus como tendo domínio sobre eles, tá?
nós devemos nos submeter, irmãos, ao domínio do Eterno por meio de sua Torá. Como que eu sei que o Eterno está reinando sobre mim? Como que eu sei que o Eterno ele está reinando sobre minha vida? Eu estou me submetendo ao Eterno quando eu ando debaixo da sua lei. Quando eu ando debaixo da lei do Eterno, que é a sua Torá, a sua instrução, e ela vai se ramificando, né? Então, isso é um indício de que eu estou sob o domínio do Eterno. Então, se eu hoje estou debaixo de uma liderança, debaixo de qualquer autoridade espiritual, essa autoridade espiritual ela tem que estar debaixo da Torá. Ela está debaixo das ordenanças do Eterno. Isso é maravilhoso, porque a gente vê isso acontecer no nosso meio. Baruch Hashem. É lógico que as pessoas não são perfeitas, mas se você tiver a Torá como o balizamento da sua vida, isso vai te dar sempre um norte, isso sempre vai te dar direção, vai evitar decepções com pessoas, vai evitar decepções com fatos, com circunstâncias que acontecem na nossa vida. Se o nosso alvo, irmãos, for verdadeiramente a Torá e o Eterno, as frustrações vão passar. Nós vamos ficar mais felizes. Né? Tem um texto lá dos escritos, né? Escrito vim, do Juízo, o livro dos Juízes, o fato que aconteceu com Gidon, com Gideão, aonde ele faz toda aquela obra de libertação, luta e tudo mais contra os medianitas, e no final de tudo aquilo ali, o povo chega para ele e fala assim: não, reina sobre nós, agora você é o nosso líder. A resposta de Gideão ela foi fantástica. Baruch Hashem. Ele diz assim: não eu que domine sobre vós, mas o Eterno domine sobre vocês. Então isso que é importante, irmãos, que o Eterno ele domine sobre nossas vidas, que ele sempre faça isso. Mas voltando ao assunto sobre o Ruach HaKodesh, a qual Paulo fala aqui, você recebeste isso não por tradições humanas, né? Não podemos deixar ser preso por tradições humanas, mas sempre submetemos à Torá. E era isso que Paulo estava tratando aqui. Não foi por meio de tradições judaicas, né? Não foi por meio de obras da lei, obras rabínicas, que algumas delas feriam até a Torá. O próprio Yeshua combateu muito isso, e nós vamos esmiuçar isso aqui, porque o shiur não é para isso, mas eles falam que eles receberam o Espírito, foi pela pregação da palavra, foi pela pregação da Torá, foi pelo ensino, foi o que atraiu. Querido, isso é fato. Nós testemunhamos várias pessoas. Né? Eu, particularmente na nossa comunidade, toda vez que eu encontro alguém novo lá, eu sempre faço a pergunta: como que você chegou aqui? O que despertou em você? Irmãos, a resposta é única. Eles são despertados por Deus. Não pense para você que uma pessoa hoje, que ela não foi criada dentro de um berço judaico, não nasceu com sobrenome judaico, não teve essa oportunidade, mas foi chamado, né, meio que tardio. Às vezes a gente pensa assim, né? E a gente fica meio frustrado, Mas não pense você que hoje você se interessa por shiurim, por estudo como este, outros canais na internet que tem muita gente falando sobre Torá, várias sinagogas messiânicas na internet, com transmissão, e vou falar para você, é pouco demais, irmãos, é pouco, porque o Eterno está despertando as pessoas para a Torá, para viver verdadeiramente debaixo das ordenanças divinas, para viver uma vida pautada dentro dos princípios da Torá. E isso é maravilhoso, irmãos. A gente não recebe, irmãos, esse mover por meio da tradição. Pelo contrário, muitas pessoas podem se afastar, pode estar fria, pode estar
morrendo espiritualmente porque está tentando viver um judaísmo de tradição. Não está tentando viver um judaísmo de prática, de vida, de princípio para si mesmo, né? De pegar a Torá e dizer, ela é minha Torá, é para mim. Né? O que está escrito, o próprio salmista fala, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu eterno, Ele é meu. Chamar para si e falar o eterno é meu, é íntimo, é algo maravilhoso, é a sua devekut, é a sua ligação com o eterno. Isso é maravilhoso, meus queridos. Então, Paulo ele confronta os Gálatas porque alguns dentre essa comunidade estavam se afastando dessa chama do seu coração e saber como nós chegamos diante do eterno. Né? De que maneira que nós viemos. Né? Eu vou continuar aqui lendo para a gente voltar ao assunto. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Quer dizer, eles começaram a se mover, sabe? Amando a Torá, amando os princípios da Torá, vivendo a Torá verdadeiramente, submetendo ao Eterno, e de repente eles querem viver uma aparência. Faz a circuncisão, né? Aí depois ele fala que você pode anular a graça do Eterno fazendo isso. Se o seu intuito de achar que agora você é povo de Deus, agora você pertence ao Eterno porque você fez a circuncisão e agora você é melhor, você agora é judeu verdadeiramente. Isso, irmãos, está fora de contexto. Não tente provar sua judaicidade, tá? Nós não estamos aqui para provar que nós somos judeus ou aparentar sermos judeus. Nós que fomos chamados a viver a Torá, a viver os mandamentos do Eterno, a lutar por isto. E não tentar provar para as pessoas quem nós somos, né? O status quo judaico. Irmãos, isso não vai levar a ninguém a lugar nenhum. Não vão conseguir chegar até o final. Nós não vamos conseguir perseverar, porque sem Ruach HaKodesh nós não chegaremos até o final. Nós não vamos conseguir pelejar neste mundo mal. Como nós lemos aqui, Yeshua nos livra desse mundo mal, desse sistema mundial maligno. Ele faz isso conosco, mas se mantermos, né, aquilo que está na carta aos Tessalonicenses, não extingais o espírito, né, não apagueis essa chama. Né? As pessoas chegam, começam a ver Torá, maior gás, começam a praticar, querer isso, e de repente parece que vai murchando, vai dando um ouvido aqui para algumas vãs sutilezas, né? Uma conversa aqui, uma conversa ali. Existem bons costumes judaicos? Existem boas tradições? Existe, mas a má conversação corrompe esses bons costumes que são pautados na Torá. Então nós não podemos de maneira nenhuma permitir que isso aconteça na nossa vida. Versículo 4. Será que quem vão que tenhas padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Quer dizer, ele fala, será que vocês padeceram em vão? Sofreram tanto perseguição, né? Sofreram, como é que eu posso dizer assim, preconceito, né? É isso que acontecia dentro de algumas comunidades judaicas e acontece até o dia de hoje. Né? Será que a gente está sofrendo em vão? Né? Você, eu, né, que pertencemos hoje a uma comunidade judaico-messiânica, que nós somos afrontados de todos os lados, né? E um diz que nós não somos nada, outro diz que nós somos desviados e assim vai. Então, é muita perseguição para chegar até agora, a gente querer só aparentar, a gente querer só ficar na aparência e esquecer de que maneira nós chegamos até aqui. Foi orando,
foi buscando ao Eterno, foi estudando as Escrituras e de repente acaba tudo isso. Uns oravam em línguas. Mas, mestre, como é que é orar em língua? Existem alguns irmãos. A minha seguinte opinião, minha humilde opinião com relação a línguas estranhas. Se tivesse algum shiú explicando, olha, é assim, assim, assado, tinha muito. Porque, na verdade, não existe um dispositivo ou um shiú que vai dizer para você como é que é. É só você experimentando. Sabe aquelas coisas assim? Olha só, não tem como eu te dizer como é que é. Você tem que experimentar. A língua estranha é assim. Você tem que desejar, você tem que buscar para que aconteça. Para que você venha experimentar, né, o saber, né, sabore, de saborear, de experimentar. De você verdadeiramente agora, uau, agora eu sei como é que é. Né? É sua experiência. Que eu falei que é só dever cult, é só ligação com o Eterno. Então, algumas pessoas podem falar o que quiser, podem falar contra, outros tentam explicar e tudo mais. Tudo é ótimo, tudo é válido, mas tem que experimentar. Aquele que nunca experimentou, ele não vai falar, porque ele não experimentou, não sabe, não tem. Então, se eu for contar aqui várias experiências com relação a isso, eu vou ficar aqui a noite toda. Mas é minha experiência. Eu acho que cada um tem que buscar a sua própria experiência com o Eterno e saber verdadeiramente como é que é isso. Baruch Hashem. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O que ele está falando? Essas maravilhas que eu estou falando. Língua estranha, cura, manifestações, dons espirituais, sinais e prodígios. Isso é por meio da pregação da fé. Tá? É pregação da fé. É algo que vai de encontro à tua vida, vai de encontro à sua alma. E isso vai gerando emuná, fé dentro do seu coração. Não é por meio de tradição, não é por meio de rito. É por meio de prática, de vida, que vai te levando a ter experiências diárias, cotidianas com o Eterno. E ele confronta os Gálatas com isso. Olha, o que vocês estão vivendo foi por meio de obra da lei? Derabanã? Foi porque algum rabino entendeu isso e falou e a gente joga fora tudo aquilo que o próprio Yeshua fala, o que os próprios apóstolos viveram. Aí chega alguém hoje e fala, não, isso aqui não pertence mais, isso aqui agora é de outra maneira, agora... Irmãos, Deus é imutável. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele continua fazendo milagres, ele continua operando maravilhas, curando, ele continua salvando, ouvindo orações, petições. Ele continua o mesmo, ele não muda. Ele perdoa por meio de Yeshua, que abriu essa porta para a gente chegar até ele. Ele me perdoa. Basta você confessar, basta você buscar. Né? Ele te livra desse mundo mal, você filtrar o que pertence aos homens, o que é impuro, o que é puro, o que é só natural. Isso tudo é um discernimento, isso aí vem com a prática, com a vivência da palavra de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Dando continuidade, ora, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, agora ele vai entrar, falar sobre Abraão Avino, de como ele
né? Foi chamado. Isso tudo aqui já a gente vai chegar dentro desse contexto que nós já falamos aqui. E nós vamos dar continuidade aqui ao Shiur, e dar uma adiantada aqui para que a gente o Shiur ele não fique muito longo, porque não tem como a gente esmiuçar tudo aqui, porque as horas não nos aguardam. Ele vai falar de algo interessante aqui que eu quero ler com os irmãos. Vamos avançar. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nele acrescenta alguma coisa. Ora, promessas foram feitas a Abraão e sua posteridade, não diz, é a posteridade como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade que é Machia. Então vamos entender todo esse contexto aqui de tudo que ele vai falar de lei, promessa, né, que vai até o final desse capítulo falando sobre isso. Para os irmãos compreenderem e entenderem. Tá? O que ele está falando aqui? Deus, quando ele prometeu a Abraão que todas as famílias da terra serão benditas nele. Tá? Todas. Sem exceção. Tá? Todas as famílias da terra serão benditas pela semente de Abraão. Veio a Torá e o povo judeu recebe essa Torá e pega para eles. Então, o judaísmo tradicional diz o seguinte, olha, a Torá é para gente, não é para o goi. O máximo que eles podem ser é Bnei Noah. Né? Eles não têm obrigação. Só que a Torá foi dada para legislar, tá? O povo de Israel, para que Israel levasse essa Torá para as nações, para que as nações fossem ensinadas por Israel. Só que Israel, ele falha nessa missão, né? Tantos muitos pecados, Deus levanta Machia, um Machia que viria, tá? E esse Machia seria o descendente que levaria o representante maior de Israel, que levaria essa Torá, que daria de presente essa Torá, confirmaria essa promessa. Essa promessa de Abraão Avinu ser bendita todas as famílias da terra, ela se cumpre na obediência de Yeshua na Torá, nos profetas, nos salmos. Então, por Yeshua ter sido fiel à Torá, ele abre a porta para todas as nações. Porque se ele fizesse como Israel fez, falhado em sua missão, então nós não estaríamos aqui nesta noite falando de Torá, mitzvot. Minha mente não teria nunca despertado para isso. A minha alma nunca teria, a sua nunca teria. Hoje não existiria um judaísmo que existe hoje. Mas só é possível isso por conta da obediência de Yeshua. Tem um texto que fala que ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Ele sofre. Ele padece sofrimento, mas foi obediente até a morte. E morte de cruz. Foi pendurado no madeiro. E por conta dessa obediência, a promessa de Abraão chega até a nós. E por consequência, os Talmidim de Yeshua foram comissionados a levar essa Bessorá para os povos. Só que lá no primeiro século, a comunidade foi crescendo, Kefa começa a abrir a porta, Cornélios, a gente conhece a história,
mas com Shaul ele é o escolhido por Yeshua para levar a Bessorá, essas boas novas às nações. E hoje nós estamos aqui, Baruch Hashem. Sendo que essa promessa não foi anulada, pelo contrário, a Torá confirmou essa promessa vivida na vida de Yeshua. Então, Yeshua, por sua obediência, por viver Torá e Mitzvot, hoje nós podemos viver Torá e Mitzvot. Podemos ser obediência por conta da ajuda do Ruach Kodesh, o Espírito de Santidade, o mover do Eterno que veio sobre mim, veio sobre a sua vida, vai vir de muita gente pelo mundo afora, que vai querer Torá, vai querer Mitzvot. Isso tudo é um mover do Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Amém. Tá muito calor, irmãos. Graças a Deus. Quando começa a falar de Yeshua, começa a subir como é que eu posso chamar isso? Eu me empolgo, né? Eu me empolgo, isso é maravilhoso, porque eu me enquadro dentro desse requisito. Sou grato, muito grato a Hashem por ele ter me alcançado, queridos. Senão eu não estaria vivo hoje. Ele me livrou da maldição que estava sobre minha vida. E hoje ele me fez uma pessoa nova. E não só me fez uma pessoa nova, ele todo dia ele me revivifica. Ele está me fazendo viver novamente. Eu vou ler aqui para vocês, porque tem um versículo aqui que é o versículo 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Yeshua, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, que é isso que aconteceu conosco. Isso só foi possível porque Mashiach nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Existe um sacrifício que era oferecido no templo, chamado Asham Talui, que é uma oferta de dúvida, né? Se alguém tinha dúvida tinha pecado, não tinha certeza, na verdade esse Asham Talui é a oferta suspensa, né? Então é o que Shaul está tentando falar, que ele foi pendurado no madeiro, ele fez a suspensão das maldições, né? Por quê? Porque nós não vivíamos Torá antes, né? Antes de, como nós já falamos aqui, né? Até para os Gálatas, esse é Pagói, nós não vivíamos Torá, nós vivíamos a vida afastada de Torá. E nós não sabíamos, né? Muita coisa que a gente achava que estava debaixo da graça e não precisava viver, e na verdade estava pecando. E por isso que Yeshua foi pendurado, foi suspenso, para que ele suspende também aqueles pecados, né, de outrora. Está suspenso. Ele anula mesmo aqueles que a gente não tinha consciência, a gente não sabia. Tenho certeza, isso era uma oferta que era costume dar no templo, a Chantalui, a oferta da dúvida, né? Não tenha dúvida, o Eterno ele perdoa os nossos pecados, Baruch Hashem, e as maldições, é lógico. Vamos avançar. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só abrir aqui os próximos versos. Tá bom, já falamos. Vamos dar continuidade aqui.
capítulo 3. Nós já falamos. Baruch Hashem. Vamos para o capítulo 4. Vamos adentrar no capítulo 4. Irmãos, eu vou só introduzir nesse primeiro versículo, porque as horas já estão avançadas. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente termina esse capítulo e adentra nos outros. E eu vou dar um breve anúncio no final do Shiur, Baruch Hashem. Capítulo 4. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, cuidadores, até o tempo determinado pelo Pai. Paulo começa, irmãos, o capítulo 4, seguindo a mesma abordagem em relação, quando ele fala do pedagogos, o pedagogo, aquele que vai fazer a transição, aquele que serve de aio, aquele que o próprio Abraham Avinu, as promessas feitas por Abraham, ele serve como se fosse o cuidado do Eterno para com seu povo. A Torá veio também e protegeu essa promessa, foi até levar Mashiach. Tá? Isso que ele trata aqui enquanto uma pessoa é menino, o testamento não é válido e tudo mais. Então, esse capítulo 4, ele começa já dando continuidade a esse mesmo assunto. E não vou entrar nele novamente, mas vou deixar para a semana que vem a gente tratar de outros assuntos aqui propostos do capítulo 4. Que eu estou vendo aqui que as horas já estão avançando, para não ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Então, que o Eterno nos abençoe. Eu tenho um cronograma dos shiuros que vão vir. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei aqui, eu anotei aqui no nosso roteiro. Nós pretendemos, irmãos, encerrar esses estudos da Carta aos Gálatas na semana que vem. Zerat Hashem. E é lógico que no capítulo 6 da Carta aos Gálatas tem um assunto que é fruto do Espírito. É um assunto muito relevante, muito bom. Então nós vamos ministrar a carta, vamos terminar. Já nos próximos shiurim, nós vamos estar anunciando. Mas os assuntos que vai vir depois da carta aos Gálatas é justamente, nós vamos falar sobre Midot e fruto do Espírito, tá? E logo depois nós vamos falar só sobre Midot. Vamos falar também sobre Emuná, sobre fé, sobre Kiddushá, sobre santidade e sobre Devekut. Tá? Se quiser saber sobre esses assuntos, nós vamos trabalhar esses assuntos dentro do nosso canal. Vamos tratar. Vamos estar falando algumas parashot também. Vou começar a falar sobre parashot. Lembre-se, irmão, que eu comento, é sempre um nível para que as pessoas, você entenda, você que está chegando agora, você que quer viver judaísmo, você que é da igreja evangélica, você que é cristão, quer aprender mais das escrituras sagradas. Se você quiser aprender mais, se aprofundar mais, eu aconselho a você a buscar um convívio sinagogal, que isso é muito importante, vai te dar uma naturalidade de tudo, Eu até peço perdão aos irmãos, pois a minha fala, ela é para algumas pessoas que não frequentam a sinagoga, não está familiarizado com o nosso falar. A gente fala algumas coisas baseadas no hebraico, e eu pretendo tentar falar de uma forma bem coerente dos dois lados, para que você compreenda e entenda alguns termos,
Enfim, que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos terminar fazendo uma tefilá, agradecendo a Deus. Quero abençoar a sua vida, porque eu tenho certeza que o Eterno, Ele é abençoador, como está escrito, irmãos, que se você crê que Deus existe, que Ele também é galardoador da sua vida. Ele é o que te dá presente, Ele que é mais interessado em que você seja uma pessoa melhor, tenha fé, tenha emuná e fique nos caminhos dele, é o próprio Eterno. Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Basta você permitir e dar espaço para que o Eterno faça. Amém? Vamos orar, vamos agradecer o Eterno. Eterno, em nome de Yeshua, sou grato a Ti por me conceder essa oportunidade, Pai, de poder falar da Tua palavra, de poder contribuir de alguma forma com o Teu reino, Eterno. E eu não sei quem é que vai assistir esse vídeo, Eterno, quantas pessoas irão assistir. Mas eu não sei, eu sei que o Senhor Deus é poderoso para fazer o que Tu queres, ó Deus. O que Tu pode fazer é muito além do que pedimos, do que pensamos. O intuito, meu Senhor Deus, é que as pessoas sejam abençoadas, sejam libertas, ó Deus, sejam curadas, saradas, avivadas, ó Pai, fortalecidas no seu ânimo, na sua vida diária, cotidiana com o Senhor, Pai. Pois o Senhor Deus tem me abençoado. Abençoe minha vida, também fortalece-me e me conceda, ó Deus, toda a condição, Pai, para servir o Teu nome, juntamente com a minha comunidade, juntamente com meus irmãos. Abençoe-nos e nos dê uma semana de brahá, de